Olá e bem-vindo ao segundo módulo Redes Azure e Segurança do curso MVA Núcleo de Rede Azure. No módulo anterior, analisamos redes virtuais no Azure. Neste módulo, analisaremos de perto a capacidade do Azure de proteger nossas redes virtuais. A primeira parte do módulo é sobre garantir conexões com os serviços Azure. Então, observamos como a Microsoft está respondendo à crescente ameaça de ataques DDoS. A terceira parte trata do Azure Application Gateway e do Web Application Firewall. Por fim, veremos como os grupos de segurança de rede podem regular o tráfego de rede virtual. Anteriormente, os serviços Azure só poderiam ser abordados através de endereços IP públicos e pela internet. Para tornar o acesso mais seguro, os agora denominados pontos de extremidade do serviço de rede virtual podem ser configurados. Isso estende o espaço de endereço privado e identidade de redes privadas com conexão direta aos serviços Azure. Em outras palavras, restringimos o acesso a recursos críticos de serviços Azure para nossas redes virtuais. Essas conexões já não roteiam pela internet. Os dados nunca deixam a rede backbone do Azure. Além de aumentar a segurança, os pontos de extremidade também oferecem uma vantagem no encaminhamento do tráfego. Até agora, as rotas de rede virtual para os serviços Azure tiveram que usar rotas semelhantes ao tráfego da internet. Mas, graças ao fato de termos uma conexão direta com os pontos de extremidade do serviço, isso não é mais necessário. Uma outra vantagem é que isso também nos permite, por exemplo, monitorar tráfego da internet de saída, sem que isso afete diretamente o tráfego do nosso serviço. Além disso, o esforço administrativo é minimizado. Não há necessidade de gerenciar endereços IP públicos e regras de firewall personalizadas. Os pontos de extremidade do serviço podem ser configurados sem NAT adicionais ou dispositivos de gateway com apenas alguns cliques, o que será melhor visualizado em uma demonstração. Os pontos de extremidade de serviço são configurados para uma subrede dentro da nossa rede virtual, diretamente na criação da subrede ou posteriormente. Para uma subrede, podemos criar o máximo de um ponto de serviço para cada função. No ambiente de demonstração, já temos uma rede virtual. Se a selecionarmos, podemos obter uma lista de todos os nossos pontos finais para a rede virtual em parâmetros de serviço. Aqui não configuramos nenhum no momento. Vamos começar criando um novo ponto final clicando em adicionar. Então, podemos escolher o serviço e a subrede ao qual o ponto final deve ser aplicado. Atualmente, os pontos finais do serviço ainda estão na fase de pré-visualização. Portanto, apenas os pontos finais estão disponíveis para os serviços Azure Storage e Azure SQL. No entanto, estes devem ser estendidos aos serviços restantes num futuro próximo. Para a demonstração, optamos pelo armazenamento. Como subrede, selecionamos nosso padrão do VNet. Então, confirmamos nossa seleção. Uma vez que o processo de construção no Azure pode levar alguns minutos, vamos um pouco mais adiante. Podemos ver depois que criamos um ponto final para armazenamento. Se escolhermos agora qualquer adaptador de rede da subrede, poderemos ver que também as rotas para o serviço de armazenamento serão aqui configuradas com sucesso. Para fazer isso, navegamos em Suporte e Solução de Problemas para as rotas eficazes. As rotas com prefixos de endereços do serviço serão exibidas aqui agora. Para Next Hot Type Virtual Network Service Endpoint será especificado. Por padrão, os Azure Service protegidos por pontos de extremidade do serviço não estão mais disponíveis nas redes locais. Para alterar isso, os endereços IP públicos podem ser armazenados no firewall do recurso de serviços Azure ou você poderá usar o Express Route, que será discutido no próximo módulo. Finalmente, deve-se notar que os pontos de extremidade do serviço só podem ser usados se o modelo de implantação do Azure Resource Manager
for utilizado e a rede virtual estiver dentro do mesmo par de região Azure que o serviço. Vamos passar para a proteção DDoS para redes virtuais. Os ataques de rede como o DDoS estão se tornando mais sofisticados e perigosos. A Microsoft já usa o alcance e a elasticidade da sua infraestrutura de servidores globais para enfrentá-lo o mais rápido possível. Essas proteções que beneficiam todos os usuários do Azure são chamadas de proteção DDoS da Azure Basic. No entanto, se um aplicativo requer proteção ainda mais granular para garantir a segurança e disponibilidade, a Microsoft oferece a resposta correta com o novo serviço Azure DDoS Protection Standard. O Azure DDoS Protection Standard fornece recursos inteligentes avançados para configuração automática e otimização de configurações de proteção. O perfil de tráfego inteligente do ambiente de aprendizado da máquina se adaptará automaticamente aos padrões de tráfego de nossa aplicação ao longo do tempo, a fim de atacar os invasores que não se encaixem no padrão de tráfego normal o máximo possível. A integração nativa com o monitor Azure e suas capacidades de monitoramento fornecem métricas e informações de telemetria de ataques, bem como mecanismos de alerta flexíveis. O padrão de proteção DDoS do Azure pode ser facilmente ativado através de um clique para redes virtuais novas ou já existentes. Atualmente está na fase de pré-visualização e estará disponível apenas para regiões selecionadas. Se formos parte desta região, deveremos nos registrar no serviço. A proteção DDoS do Azure, que funciona nas camadas 3 e 4, será completada pelo firewall de aplicações web do Azure Application Gateway, o que veremos mais atentamente em breve. Em primeiro lugar, surge a questão sobre com o que estamos realmente lidando aqui. O Microsoft Azure Application Gateway é um dispositivo virtual dedicado a fornecer um controlador de entrega de aplicativos, ADC, altamente disponível e escalável com o serviço. Este ADC precede os pools de back-end, estendendo nossa gama de servidores com balanceamento de carga e recursos de segurança. Os pools de back-end podem incluir adaptadores de rede, grupos de escala de VM, endereços IP públicos ou internos, FQDNs ou backends de vários residentes como aplicativos da web Azure. É irrelevante se os membros do back-end estão espalhados por vários clusters e data centers, ou mesmo fora do Azure, desde que tenham conectividade IP. O Application Gateway pode, portanto, ser usado como um gateway com conexão à internet, como um gateway puramente interno ou como uma combinação de ambas as opções. O Application Gateway é totalmente gerenciado através do Azure e inclui recursos de diagnóstico e registro para uma melhor administração. Ao contrário do tradicional balanceador de carga Azure ou do gerenciador de tráfego, o ADC opera na camada 7 usando os protocolos HTTP, HTTPS e WebSocket. Isso permite tarefas mais extensas para aumentar a produtividade das web farms. Os recursos mais comuns aqui incluem balanceamento de carga HTTP, redirecionamento HTTP, HTTPS, descarregamento SSL, afinidade de sessão baseada em cookie ou mesmo o firewall de aplicativo da web já mencionado. O Application Gateway sempre será implantado em uma subrede separada de uma rede virtual. Esta subrede só pode conter instâncias do Application Gateway. Passemos agora ao Application Firewall ou WAF. Como parte do Application Gateway, a Web Application Firewall é responsável pela proteção de aplicativos da web contra exploits e riscos de segurança. Ataques em aplicações da web, como injeções SQL ou scripts entre sites, dentro do código do aplicativo é um empreendimento importante. Exige manutenção rigorosa, correção e monitoramento em vários níveis de topologia de aplicativos. Mais fácil seria com um ponto de contato único com o WAF. Mas como o WAF reconhece atacantes? Ele usa os conjuntos de regras do núcleo OWASP para este propósito.
um conjunto de regras que expõe e responde a padrões comuns de ataque, por exemplo, não encaminhando o pedido para servidores back-end. Podemos escolher entre diferentes conjuntos de regras do OWASP ou personalizar regras WAF e grupos de regras para minimizar alarmes falsos em nossos aplicativos. O WAF pode operar em dois modos. No modo de detecção, o WAF detecta ameaças, mas apenas as registra. No modo de proteção, por outro lado, ele ataca ativamente os atacantes que são reconhecidos pelas regras. Estes receberão uma mensagem HTTP para acesso não autorizado e a conexão será encerrada pelo WAF. Além do procedimento ativo, inicia também, é claro, a seção de modo proteção. Como o Application Gateway e o WAF são fundamentais para o nosso ambiente Azure, a integridade desses serviços deve ser assegurada em todas as circunstâncias. Isso pode ser monitorado usando o Monitor Azure, o Centro de Segurança Azure e o Log Analytics. Vamos dar uma olhada em WAF no nosso portal Azure. Nós os encontramos nas configurações do nosso Gateway de aplicativos em Web Application Firewall. Aqui vemos primeiramente que está atualmente desativado e também que a versão atual do nosso Gateway não suporta WAF. Para WAF será necessário no mínimo o SKU médio. Se clicarmos em atualizar para o nível WAF, podemos ativar também o Firewall. Como modo de operação, selecionamos Prevenção. Em conjunto de regras, podemos agora decidir se queremos aplicar as regras OWASP mais recentes, ou seja, usar o OWASP 3.0 ou a versão anterior, 2.2.9. Se quisermos tornar esses conjuntos de regras ainda mais granulares, isso é possível com a ajuda da configuração de regra avançada. No último tópico deste módulo, vamos nos dedicar aos grupos de segurança de rede, ou NSGs, e aos grupos de segurança do aplicativo. Os grupos de segurança de rede restringem o tráfego de rede aos recursos em uma rede virtual. Eles incluem uma lista de regras de segurança que permitem ou negam o tráfego de entrada e de saída com base no endereço IP, porta e protocolo. Vejamos isto através de uma demo. Temos aqui um teste de grupo de segurança de rede chamado NSG Test. Por padrão, isso já possui regras para o tráfego de entrada e de saída. Por exemplo, se quisermos criar outra regra de entrada, navegaremos através das configurações para regras de segurança de entrada. Além de criar novas regras, podemos também aqui ocultar regras padrão. Vamos criar uma nova regra como um exemplo. Em fonte, podemos especificar a origem do nosso tráfego. Aqui existe a possibilidade de recorrer às chamadas tags de serviço. As tags de serviço representam um grupo de endereços IP e geralmente servem para reduzir a complexidade. Assim, a etiqueta de serviço Internet abrange todo o espaço de endereço fora da rede virtual. Virtual Network, por sua vez, abrange todo o espaço de endereço virtual, incluindo redes virtuais adicionais vinculadas. No entanto, não podemos criar nossas próprias tags de serviço nem especificar os endereços que lhes pertencem. Isso é gerenciado automaticamente pela Microsoft ou pelo Azure. Lembre-se agora dos pontos de extremidade do serviço. Aqui, depois de criar o ponto final nas rotas eficazes de uma NIC, vimos alguns prefixos de endereço sobre os quais o serviço de armazenamento pode ser alcançado. Sob o armazenamento do dia do serviço, encontramos exatamente os mesmos endereços. No nosso exemplo, escolhemos agora a internet como etiqueta de serviço de origem. O port range da fonte deixamos indefinida e como meta escolhemos os endereços IP da rede virtual e da porta TCP/80. Aqui, o Azure oferece a possibilidade das chamadas regras de segurança aumentadas, ou seja, regras para múltiplos valores como IP,
pod ou tag poderão ser definidas. Neste caso, podemos deixar a prioridade em 100. Em princípio, um valor entre 100 e 4.096 pode ser selecionado aqui, ou seja, o valor que determina a ordem de execução das regras. As regras de prioridade mais baixa são processadas primeiro. Se o tráfego for correspondente à regra, o processamento posterior será interrompido. Portanto, nenhuma outra regra de prioridade mais alta será considerada. Finalmente, damos à nossa regra um nome e, se necessário, uma descrição adequada. No nosso caso, habilitamos o acesso HTTP à nossa rede virtual, por isso seria uma boa ideia nos darmos esse nome. Uma vez que criamos a regra, podemos atribuí-las às interfaces de rede das máquinas virtuais, às próprias subredes virtuais ou a ambas. No modelo de implantação clássico, você também pode atribuir o NSGs às VMs. No nosso caso, selecionamos aqui a subrede padrão do nosso ambiente de demonstração. Aqui estão algumas considerações especiais. Em princípio, subredes e interfaces de rede não filtram dados, a menos que NSGs sejam aplicados a eles. Para nosso ambiente de demonstração, isso significa que o tráfego HTTP está funcionando atualmente como permitimos. No NSG para a subrede HTTP e para a interface de rede, nenhum NSG foi configurado. Se tivéssemos uma NSG separada pela interface de rede, esta precisaria definir pelo menos uma regra permitir, pois caso contrário, a regra padrão seria bloqueada. Também temos que ter em mente que o tráfego de entrada e de saída serão tratados de forma diferente. O primeiro avalia as regras existentes para as subredes e, em seguida, as regras dos adaptadores de rede. O tráfego de saída ocorre na direção oposta. Como uma extensão para os grupos de segurança de rede, existem os grupos de segurança do aplicativo, que estão atualmente na visualização e, portanto, só podem ser criados através do shell. Esses podem ser usados para agrupar máquinas virtuais em grupos, que por sua vez podem ser usados como hosts de origem ou de destino em NSGs. As regras que especificam um grupo de segurança do aplicativo aplicam-se apenas às interfaces de rede que são membros do grupo de segurança do aplicativo. Os grupos de segurança de aplicativos, juntamente com regras de segurança e tags de serviço, permitem criar um número mínimo de grupos de segurança de rede para gerenciar a segurança da rede em nossa assinatura. E assim chegamos ao final do módulo Segurança de Rede Azure. Neste módulo, analisamos maneiras individuais de lidar e atenuar os riscos de segurança no Azure. O próximo módulo analisará como podemos conectar nossa infraestrutura local ao Azure.